Neste episódio do Fundcast recebemos Carlos Machado e Tiago Machado, proprietários da Solo Sondagem, empresa sediada em Balneário Camboriú com mais de 40 anos de atuação e mais de 10 mil sondagens realizadas, prestando serviços em todo o Brasil. Nessa conversa, nossos convidados contam um pouco da história da empresa, a evolução e aquisição de novas técnicas ao longo do tempo, desafios que têm se apresentado no cenário da construção civil, especialmente em Balneário Camboriú, bem como a participação da Solo no BC Experimental Testing Site. Sejam bem-vindos ao Fundcast. Então, tudo bom, gente? Estamos com Carlos Roberto Machado, Tiago Machado, da empresa Solo Sondagem e Construções. Hoje, mais Solo Sondagem, estava comentando antes. E obrigado, né, pela vinda de vocês aqui, disponibilizar o tempo para a gente bater esse papo tão importante sobre investigação. Machado, vou te chamar de Machado, pode ser, né? Tranquilo, Tiago Machado, né? Um pouco da história da Solo Sondagem, como é que começou, Machado, enfim, né? Machado é bom que são né, daqui da região, do Balneário Camboriú, enfim, né? A empresa é local, vive aqui, então, contar um pouco da história da Solo, Machado. A Solo foi fundada em 1984, bem finalzinho de 84, e inicialmente só com ensaio SPT, mas assim que comecei a trabalhar, senti a necessidade de ter algo mais preciso, que não dependesse tanto do funcionário, né? Confiável. Eu imaginava assim, como é que eu vou crescer a empresa, né? Com essa dúvida, com essa insegurança, né? E isso porque, evidentemente, no início tive alguns probleminhas, né? Então, fui atrás de algo mais confiável, né? Então, fui uma feira em Paris, fui uma feira na Itália, né? E me deparei com o CPT, né? E dali para frente importei equipamento do CPT. Isso já foi mais ou menos no final da década de 80, início de 90? Foi no próximo 2000 já. O primeiro equipamento que eu comprei, que eu importei, chegou aqui em 2000. Início de 2000. A empresa começou em 84, no ano 2000 tu investiu no que quase ninguém tinha no Brasil. Não, eu uma vez precisei de uma obra aqui que teve alguns probleminhas, eu fazia estaqueamentos, né? Sim, E já tinha visto esse equipamento, soube do equipamento que existia um em São Paulo, na verdade era um caminhão, né? Eu trouxe aqui para verificar o detalhe dessa obra e realmente chegamos à conclusão, com o resultado do CPT desse equipamento, né? Chegamos à conclusão, entendemos o que estava acontecendo. Então, e aí, a partir daí, tomamos algumas soluções, né? E conseguimos concluir a aula com sucesso. Muitas vezes o início, a vinda de um equipamento, uma tecnologia diferente, acaba vindo muito também com um apoio de universidade, não sei se foi o teu caso. Não. Né? Sim, foi. Na verdade, eu utilizei até uns tempos atrás, através do professor Ronaldo, lá, né? Ronaldo Ferreira. Isso. Uma parte do equipamento, não a máquina não, mas a célula de carga, ela veio para a Universidade Federal e a gente fazia alguns trabalhos conjuntamente. Legal. Então, o interesse do Cone surgiu de uma necessidade, de um entendimento seu, achando que não dava para confiar só no SPT, né? E se sentiu confortável quando viu, né, teve encontro com o CPT fora do Brasil, depois dessa sua experiência relatada nessa obra, né, de trazer o equipamento e a partir do ano 2000, quando eu comentei que um dos primeiros que a nossa região ela é diferente do resto do Brasil no que se refere à investigação CPT e SPT, né? E isso deve a vocês, não tenha dúvida.
né? Como surgiu, como é que foi esse desafio de implantar o CPT? Né? Exatamente. Convencer os teus clientes do SPT? Exatamente. Porque eu tive que, antes disso, o equipamento era italiano, né? Eu estudei um pouquinho italiano para poder entender. Fizemos umas novas apresentações de resultados, né? A impressão, né? Na época, né? E só que apresentava um trabalho muito bonito e tal, mas o pessoal tinha dificuldade de entender. Sim. Então, pô, tá bonito. Até que alguém me disse, tá bonito e tal, mas e o que eu faço com isso, né? Então, eu comecei a estudar mais ainda e aí desenvolvi umas planilhas. Quando entregava o resultado da sondagem, né, eu entregava também a planilha. Na época, mais para pré-moldada e depois também para discutir, né? Isso nós fizemos até hoje, né? Então, facilitava bastante, né, o engenheiro, porque na época também era, pelo menos aqui, não tinha muito, né, pessoal especialista em projetista de fundações, né? Então, aquilo ajudou a alavancar. Outra coisa que eu fiz também foi assim, inicialmente eu fui Jaraguá, Joinville, Blumenau, Brusque, Florianópolis, bater de porta em porta de engenheiros, né? Escritórios de engenharia, oferecendo serviço e tal. Não funcionou muito bem. Depois eu comecei, então, a dar palestras, levava equipamento e dava palestra nos sindicatos de engenharia. Exatamente. Aí, o pessoal vendo, trabalhar ali e tal, fazer toda a demonstração. Mas foram uns 3, 4 anos, assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Legal. E partindo, foi no ano 2000, estamos em 2024, são 24, chegando a quase 25 anos, 24 anos de experiência. Como que relata, certo? Como foi essa evolução nesses quase 25 anos aí do CPT? Assim, o CPT, inicialmente, como começou em 84, com o SPT. Sim. Né? Aí o CPT nos anos 2000, CPT mecânico. Né? Só que ele começou a ver a necessidade de outros ensaios, em obras maiores, por exemplo, o CPTU, o Fanitest, as coletas de amostra indeformada. Então, a gente, em 2009, adquiriu o primeiro pesocone, né? Também com a ajuda do professor Heraldo, ele veio, nos explicou como funcionava, nos deu um total auxílio para a gente conseguir desenvolver o ensaio, né? Essa foi uma primeira obra, né? Assim, foi um marco para mim na época, que eu havia acabado de me formar e entrar na empresa, e aí uma obra grande que iria sair de Iguaçu, do estaleiro do Shipyard, de Ike Batista e tal, precisou desse ensaio. A gente na época não fazia, né? Mas como era um volume de trabalho grande, acabamos investindo no equipamento. E aí, a partir daí, começou a ter uma demanda de mercado maior também para esse lado, né? E aí, como isso acabou dando certo também, como já havia dado certo com o CPT mecânico, acabou dando certo com o CPTU, com o Vanitest, com o Shelby, partimos também para o sísmico, né? Que é o que não chegou, né? E hoje aí o que está sendo muito estudado e elogiado mundo afora para... Já vi até a discussão ontem na sessão de fundações, né? O Ricardo Horner, o Poulos, o professor Decu comentando da importância dos ensaios sísmicos. Né? Exato. Pessoas desse gabarito elogiando tanto essa informação, está dando resultados interessantes aí para dimensionamento das obras. Legal. E essa parte eu deixei com ele, né? Eu já tinha feito a minha. Tá certo. Não, já tem dado apoio aí grande. Hoje que trabalha, como comentou, pesocone, platômetro, pesocone, vocês trabalham com esses diferentes sistemas, ensaios e ponteiras, mas utilizam um equipamento de cravação, né, hidráulico. O equipamento de cravação é o mesmo, né? Que faz todos esses ensaios. Hoje claro. O equipamento de vocês qual é? Os equipamentos que a gente usa basicamente são os equipamentos da Pagani, né? Uma fabricante italiana. E as pontos, claro, a gente teve que adaptar algumas coisas aqui para a nossa condição de perfil de solo, melhorou um pouco os equipamentos para a gente conseguir atingir camadas mais profundas, né?
Então, além também dos ensaios especiais, o Shelby já, como a gente fazia com o SPT, o Shelby, só que tu vai com tubo aberto, né? Faz um pré-furo, acaba que entra um pouco de material, amolga um pouco a amostra. A partir daí, nós vimos que daria para fazer com pistão, que vai fechado o tubo Shelby até o ponto de cravação, que melhora muito a qualidade da amostra. Então, fomos adaptando os equipamentos para tentar melhorar os resultados, né? Uma dúvida, assim, uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Hoje vocês têm uma ideia de uma relação entre o que vocês executam de CPT com SPT, assim, em termos de quantidade? Vou te dar o número. Temos 8.000 sondagens, 8.000 sondagens SPT, 16.000 SPT e 16.000 CPT. Todo. Porque temos bem mais equipamentos CPT, além também da velocidade de produção. Muito maior. E aqui na nossa região, felizmente, né, as pessoas, os calculistas, as pessoas que trabalham, os engenheiros, eles viram a qualidade que sai do ensaio, viram a confiabilidade do resultado, viram a velocidade, né, porque hoje a demanda, o pessoal quer produção, rapidez. Aí tu vai fazer um SPT, fica lá uma semana na obra, vai fazer um CPT, fica 2 dias. Teve uma discussão interessante, eu não lembro quem estava conversando comigo ontem, ele estava falando do SPT, não, acho que foi até acho que foi o Antônio, né? E ele estava falando, o SPT, o cara fura, tem que fazer a manobra de tirar, depois, né? O processo vai e vem, né? Vai e vem. E o cone, o peso do cone vai uma cravação contínua. Então, no final, você tem uma quantidade de perfuração muito, comprimento, o final de perfuração no SPT é muito maior, para a mesma profundidade. Por causa das manobras. Muito maior de dados, né? Lá, sem injeção de água, né? Sem influência do operador. E uma coisa importante que você falou, o operador agora, é isso. O operador, né, tem que ser uma pessoa mais instruída. Ele chega no escritório, ele leva o pendrive da célula de carga, leva o estoque do computador, puxa o resultado. Então, é outro nível de pessoa e de confiabilidade também. Mais qualificado, profissional, né, e o nível de interferência dentro do ensaio é bem menor. Exato. Legal. Vocês participaram do campo experimental, né? E a Solo Sondagem foi, né, a empresa que mais investigação fez no campo, né? Vocês entraram desde a sondagem mista, fizeram o cone, o CPT, fizeram o peso-cone, fizeram o dilatômetro, coletaram a amostra indeformada, né? Então, a quantidade de ensaios que vocês realizaram no campo experimental foi altíssima e uma qualidade excelente. A gente, logo no início do convite de vocês, Ricardo, a gente viu que era uma oportunidade ímpar para participar de um campo experimental de engenharia que pode ajudar a evoluir e quebrar paradigmas para frente, né? Então, a gente só tem a agradecer a essa oportunidade, a FG, que é uma parceira de 40 anos também. Então, foi muito interessante a gente poder participar desse campo experimental. Eu me adiantei comentando, mas acho que era até interessante vocês destacarem essa fala, assim, o que vocês ensaiaram, como foram as investigações feitas. Não, conta um pouquinho do que foi feito lá no campo experimental, então. A gente tem um panorama ali dos ensaios, mas o que a gente fez praticamente tudo que tem de tipo de ensaios lá, né? Então, o SPT e a rotativa, né, que são os ensaios mais comuns, o CPT mecânico, né, que é o ensaio que hoje mais se faz aqui na região, o CPT-U, o sísmico, né, SCPT-U, com ensaio de dissipação da pressão, o Vanitest, né, que é mais um ensaio, o dilatômetro de Marquette e as coletas com o mostrador Shelby. Né? Então, foi bastante ensaio. Não? E foi interessante, vocês botaram a mesa ali, todas as ponteiras, né? Aí teve o Vani, né? O Vanitest também. Então, vocês botaram todas sobre uma mesa, assim, pô, impressiona uma empresa de investigação ter toda a disponibilidade de fazer todos esses ensaios, né? E com uma qualidade como vocês fazem. Eu fui presidente,
tínhamos uma associação de gravadores, né, de empresas, de fundações aqui no estado, eu fui presidente, e na época a gente começou a desenvolver a ideia do campo experimental. Infelizmente, ficou na ideia, né? Mas parabéns para vocês que conseguiram realmente, né? É para nós, vocês. Mas a ideia é para vocês. Né? O Ricardo que encabeçou essa, né? Acho que ele merece o crédito todo, né? Mas é para nós, assim, ter uma empresa com uma solo sondagem próxima, né, e com toda essa disponibilidade de ensaios e qualificação para fazer os ensaios, a interpretação, para nós foi muito... É difícil trazer gente de fora, né? Vocês atendem o mercado local, mas atendem com uma gama de investigação. Eu fiquei muito feliz quando o Ricardo voltou de um congresso na Austrália e me disse assim, cara, tu sabe que o que vocês estão fazendo aqui na nossa região é o que há de pioneirismo no mundo. Então, os ensaios e os resultados que vocês estão entregando é a coqueluche do momento. Então, fico feliz em saber que a empresa está num patamar de entregar tipos de ensaio que se entreguem pontualmente no mundo hoje. Né? E foi tão elogiada na sessão de fundações ontem. Né? Todo mundo destacou em que terreno se tem tantas informações de investigação com qualidade. E a Solo foi quem fez grande parte de tudo que foi investigado lá. Então, realmente... E a gente tem acompanhado, né? Porque a nossa região aqui é a região, né? Então, os prédios altos, né? Então, nada disso vem de graça. Tudo isso é estudo, é trabalho, é empenho, né? E é a ponta também do construtor local acreditar em nós, né? Acreditar em vocês. Exatamente. Hoje não depende de trazer alguém de outro lugar. Né? Tanto vocês como uma parte de investigação, como nós na parte de projetistas. Eles investem nas empresas locais e isso a gente sempre reconhece também. Né? Descontínua, né? Sim, desenvolvimento dessa solução de fundação na região. Enfim, né? A gente também é grato também por esse acreditado de empresas locais. Né? Eu vou passar um pouquinho para algumas questões mais técnicas da sondagem. Né? Uma é como que vocês, isso, Machado, a gente já conversou algumas vezes, sobre qualidade das investigações. Né? Então, apontou aí que, lá no início da tua fala, que já foi a qualidade e as dificuldades do SPT que te levaram a buscar uma outra investigação. Mas como está isso hoje? Como está o mercado de investigação para engenharia de fundações e como está enxergando isso, as empresas, enfim? É o que a gente está fazendo, né? Está investindo no que tem de melhor, né? Até porque, por exemplo, a localidade exige isso, né? Pelo porte dos prédios, né? Então, a ideia é cada vez mais, né, estar atento, né? Eu sempre participei de congressos, tal, vendo as novidades, né? Muitas vezes a gente nos encontramos nos congressos pelo Brasil afora, né? Continuar fazendo isso, né? E divulgar mais o produto, porque assim, uma coisa também interessante é o seguinte: enquanto tu fica no SPT, no CPT, talvez só, o teu mercado é pequeno. Por quê? Porque se tu for a Curitiba, vou a São Paulo, né, com os ensaios de menor valor, vamos dizer assim, acabam não justificando. Então, na verdade, da tua empresa fica difícil de expandir, né? E assim, com equipamentos de ponta, como nós temos agora, tu pode atingir novos locais, né? Sim. Nós temos equipamento trabalhando na Vale, por exemplo. Espírito Santo, praticamente direto, né? Então, que abre o mercado. Sim. Né? Te amplia o tamanho da empresa, de oportunidades, etc. Porque tu tem como ofertar a demanda que eles requerem de investigação. Como que a gente avalia uma sondagem de qualidade ou uma sondagem de má qualidade? Né? Assim, como a gente pode explicar isso para o pessoal que nos assiste ou nos ouve? Eu faço isso há 40 anos. Eu até hoje analiso só. Então, eu não sei, as macetinhas, coisas, mas pegar a sondagem, basicamente é o seguinte, é meio gozado de eu falar, mas às vezes tu vê muito o 3 em 1, né?
Né? O 3 em 1 tu faz um, os outros dois são parecidos. Então, se tiver muita semelhança, né, é bom desconfiar, né? Também, assim, ó, É importante falar que normalmente... é mais no SPT essa... exatamente. Não, mas acho que é Exatamente. Eu acho que quando vocês, quando a fala foi para o Cone e que pensa o Cone, é exatamente para combater isso, né? Por que no SPT, né? Porque é justamente aquela preocupação que eu tive quando fundei a empresa. Pô, eu não posso ficar dependente. Por quê? Porque é um equipamento que depende muito do operador. Então, o que o cara te escrever, tu vai assinar embaixo. Não, e a solução de fundação parte da por aqui, vai ver a mesma coisa que não funcionou quando for executar a fundação. Né? Aí paralisa tudo, paralisa a obra, tem uma nova investigação. Né? Então... É uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive, eu já vinha vendo com essa preocupação, então inclusive o Tiago, por exemplo, quando formou, né? Eu dei para ele, para fazer o TCC dele, uma pasta, nas quais tinha o mesmo terreno, estudos SPT e CPT ligando. Então, dali desenvolveu a correlação entre tipo de solo, resistência de ponta e razão de atributo. Embora tu fizesse na FURB, mas eu me lembro que a gente tinha e tu me ajudasse no meu de fazer isso. do pós-graduação, de fazer a correlação SPT e CDC. A gente tinha uma quantidade, tem uma quantidade muito grande de ensaios, e nós temos está lá desde o ensaio número 1, SPT, CPT. Catalogado. Então, eu vou aproveitar essa fala do SPT, do Cone, para a gente conversar um pouco sobre esse critério de parada nessas investigações. Né? Como que vocês, a questão da norma versus a prática, como que define o impenetrável nas investigações em solo? A nossa região aqui exige o impenetrável a percussão, no caso do SPT, né? Porque não adianta parar com uma quantidade, número de golpes, que a gente sabe que a gente tem camadas que intercalam areia, argila, solo sedimentar, né? Então, o nosso critério sempre claro, a não ser que vai ter uma casa, um galpão, alguma coisa que já tenha um banco suficiente de resistência para deixar a fundação mais baixa, né? Que aí a gente para antes do critério penetrável, mas normalmente os prédios aqui, principalmente atualmente, estão chegando a alturas aí de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e recentemente uma por 90 e agora recentemente ainda para o Senatal vai ter quase meio quilômetro. Então, assim, o critério é sempre chegar no impenetrável. Por aí que a gente vai. O CPT, da mesma maneira. Né? E o CPT mecânico, a gente consegue chegar no impenetrável, normalmente, muito próximo do SPT. Né? E isso, se é possível, né? Porque assim, é um cone que tem um valor um pouco menor, a gente adaptou a máquina, uma potência, para ela conseguir penetrar mais fundo. Né? Então, a gente consegue ultrapassar banco de areia, que eu vejo algumas pessoas falarem que o CPT não passaria, né? Só que a gente tem passado bancos com 60 golpes. Impensável. Que muita gente disse que não era viável, né? Então, hoje temos inúmeros exemplos de que é viável, de que é possível chegar a um impenetrável muito próximo do SPT. Aquela questão normativa que tu acha de define 30 golpes sequenciais em tantos metros. Para a nossa região, eu acho que não cabe isso, né? Tem muita camada de solo mole, uma camada forte, né? Depois uma camada de solo mole. Aí tu apoia naquela camada lá, vai dar um ressalto, com certeza. Fala para o Thiago, a gente precisa ir levar até que é o impenetrável mesmo. Não, acho que segue. O que acharam do evento? Estão gostando do evento? O evento está espetacular, né? As empresas apoiaram, as empresas deram suporte aí para ter informações que vão ser muito relevantes para o futuro da engenharia geotécnica, né? As palestras também de ótima qualidade, professor Poulos, aí uma sumidade mundial, né? Então,
só agradecer a poder participar de um evento desse. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Acho que não, né? Vamos. Eu acho que é um bate-papo interessante. A gente tem, logicamente, pode entrar assim, em análise de sondagem, enfim, tem muita coisa, né? Sim. Mas acho que o objetivo foi realmente explorar um pouco esse experiência de vocês, principalmente de trazer o Cone. Acho que a solo sondagem ela se qualificou, né, no momento em que ela tem um passo à frente, né, em 2000, final, né? E ali vem a sequência dos equipamentos. equipamentos, né? Porque se já entrarem com esse tipo de investigação, a partir dali qualificaram com outras. A experiência que deu certo, né? Sim. Vamos continuar fazendo o que deu certo. Né? Para nós, é sempre um motivo de orgulho, assim, né? Ter vocês como parceiros, ter vocês como a empresa da região, o crescimento de vocês, a qualificação de vocês, o esforço, né? Machado e Thiago estão sempre nos eventos, nos congressos, estão sempre interessados em estudar, sempre buscando, muitas vezes, uma consultoria quando querem investir, né? Vamos chamar quem que entende desse ensaio no Brasil e traz para vocês, enfim. Eu acho que para nós é sempre um orgulho, né? Toda a amizade que a gente tem, né, Machado? E depois o Thiago, né, mais novo e tão competente também. Então, fica um agradecimento, um elogio, assim, que bom que a Solo Sondagem está aqui na nossa região e atende em todos esses ensaios com qualidade. A gente comenta quando vem sondagem da Solo, como é tranquilo para nós projetistas. Assim, né? Parece uma propaganda, uma fala gratuita, mas não é. É porque, para nós, é impressionante, assim, né? E aí a gente iria para aquele outro papo de sondagem de má qualidade, né? Com empresas que muitas vezes não têm idoneidade, enfim, né? E tudo que vem de vocês sempre vem com capricho, vem com qualidade, bate com as previsões, enfim. Né? Então, estou de parabéns mesmo e muito obrigado. Sempre. Agradecer a vocês, agradecer a oportunidade. Né? A gente fica feliz em ouvir isso, muito feliz em ouvir isso. E é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente desenvolve a empresa. Né? Muito obrigado. Obrigado, fechou. Obrigado. Obrigado. Valeu. Boa.